So box, box, box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, Box, Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira. Brasil, Zil! Cara, muito bom, hein? Muito Campeonato bom. na Fórmula 3, Bortoleto metendo vários pontos. Puta merda, que final de semana. Que final de semana. Onde tem que ter aquele... Pô, não, muito bom, muito bom. Estamos de volta. Estamos de volta. Fechamos a primeira parte da temporada com o fim de semana da Hungria, que foi bem morno na Fórmula 1. Porém, tivemos Rafa Câmara, campeão da Fórmula 3, com uma corrida de antecedência. O Bortoleto fazendo sua melhor corrida na temporada. Melhor final de semana como um todo. O cara foi demais. E algumas outras surpresinhas aí no meio do caminho que a gente vai falar. Então, vamos embora pra pauta. Antes de começar, o Denis mandou pra gente o sonho que ele teve, porque ele sabia que ele não ia conseguir ver a corrida e tudo mais, e aí ele sonhou com alguma coisa que vocês vão ouvir agora, e eu vou ouvir junto com vocês pela primeira vez, porque eu esperei, eu guardei pra ouvir aqui. E aí ele pediu, falou, gente, eu vou gravar aqui um áudio, vocês botam no podcast, porque eu tenho que contar o sonho que eu tive essa noite. Então, antes de começar, no mundo dos sonhos do Denis... E galera do Box, 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 não verei nada da corrida do fim de semana, mas eu tive um sonho que eu tenho que compartilhar com vocês e que eu queria a perspectiva de vocês também. Que assim, imagina rolando o GP da Hungria normal, quando vê aquele sinalzinho de bandeira amarela e dá um corte na câmera, tem 3 carros batidos depois do primeiro setor ali. É uma Red Bull, uma Aston e um outro carro que eu não defini porque era sonho, mas tinha um terceiro carro. Daí corta a câmera e mostra o Stroll no chão com o nariz sangrando. Aí vocês perguntam o que aconteceu. Aí demora um tempão de ficar a atenção o que aconteceu por conta disso. Igual quando o Grosjean saiu do fogo lá em 30 segundos e levou 15 minutos pra mostrar a imagem. Daí mostra a cena. Na freada da curva, esse terceiro carro não identificado bateu no Tsunoda e bateu no Stroll. E aí os 3 foram parar fora da pista. Mas tipo, nada muito grave assim. Só que a hora que sai, o primeiro que sai do carro é o Stroll, e ele sai puto. Sai puto com o Tsunoda, achando que o Tsunoda tinha batido nele. Por algum motivo, os dois tiram um capacete. O Tsunoda ainda ouvindo o Stroll puto com ele, aí o Stroll empurra ele. Nisso que o Stroll empurra ele, o Tsunoda enche o capacete na cara dele. E foi por isso que o Stroll tava sangrando no chão. É isso. Bom box, box, box pra todos. Bom, no sonho dele, rolou mais coisas com o Tsunoda e o Stroll do que na corrida inteira, né? Tudo sob controle no sábado à noite na casa do Denis, né? Obviamente. Tá tudo certo. Sonhando com brigas de piloto, tá tudo sob controle por lá. Eu achei que fosse ser o Verstappen dando um soco na cara do Stroll. Fiquei surpresa sendo uma capacetada do Tsunoda, mas valeu a pena. Assim, o Tsunoda, né, enquanto ele está com o capacete dele, ele é um inútil, né? Então, não acho que seria nem um pouco impossível ele fazer isso. O nosso gremlinzinho. Vamos pra corrida, então. Vamos falar de corrida. O pódio foi Norris, Piastri e Russell, mas não foi tão direto como a gente tá acostumado a ver. Ficou o final aí que todo mundo esperava e tal. O Russell ali não é uma grande surpresa, né? Ele já roubou vários pódios esse ano, né? Exato. Mas não foi tão straightforward assim, não foi tão direto. A classificação foi muito boa, inclusive, né? Infelizmente, a Hungria tende o sábado a ser o melhor dia, né? Não vamos mentir. Desde a clássica de 2007, né, que causou todo o problema lá na McLaren, até várias outras, né, brigas boas, mas assim, o sábado é o dia porque, né, a posição de pista vale muito na Hungria. Incrivelmente, né, o Norris saiu de quinto, né, porque ele na largada caiu para quinto para ganhar a corrida. Mas assim, a corrida estrategicamente foi ótima, eu adorei essa parte da estratégia, coisa e tal, mas
Mas assim, como uma corrida de Fórmula 1 não foi visualmente fantástica, né? Vamos falar sério. Não, o Norris ganhou a corrida, eu acho que com uma ótima estratégia da McLaren. Ele fez um bom trabalho também com gestão de pneus. Que fique muito claro isso. Separei aqui um Papaya Cash pra falar bem do Norris, que é uma coisa rara da gente fazer. Mas a classificação pra mim me chamou a atenção porque o Q1 e o Q2 mostravam uma história completamente diferente do que aconteceu no final, né? O Lewis Hamilton saiu no Q1, não conseguiu fazer uma volta decente. No Q1 não, desculpa, ele saiu no Q2, né? Ele saiu no Q2. Ele saiu no Q2, mas não foi aquela assim, ele não conseguiu esquentar o pneu, ele simplesmente não conseguiu dar a volta que o carro obviamente tinha. E isso, infelizmente, tem se repetido, entendeu? Tanto que a entrevista do Hamilton depois do qualifying foi assim, uma parada de chorar, porque ele falou que ele devia ser substituído, porque ele realmente está sendo um piloto péssimo para a equipe e que blá blá blá. Assim, a gente sabe que ele é um cara que se frustra e fala esse tipo de coisa. Na época da Mercedes, né, não é que não tenha acontecido esse tipo de coisa quando ele não ia bem, ele, né, de vez em quando saía-se com uma dessas. Mas assim, cara, tá difícil. Está difícil aguentar como fã do Hamilton essa temporada dele na Ferrari, porque tá pior do que eu esperava. No sentido de que... Tá bem pior do que eu esperava. Eu sabia que ia ser difícil, eu sabia que iam ter contratempos, mas assim, eu não imaginava que eu ia ver o Hamilton completamente perdido, completamente quase que derrotado em alguns momentos, porque ele simplesmente não consegue entender o que está acontecendo. Ele não consegue sair de uma situação que ele nunca teve. Eu acho que nem em 2013, que tinha sido, né, o pior ano dele na Fórmula 1 até então, porque apesar dele ter ganhado a corrida, inclusive na Hungria, né, que salvou aquela sequência de temporadas com pelo menos uma vitória dele, foi uma temporada muito difícil. Foi uma temporada muito com essa sensação de que, cara, onde que tá o ritmo do carro? Onde que tá a performance do carro? E essa temporada, a gente vê onde tá a performance do carro. Porque o Leclerc tá conseguindo ocasionalmente extrair alguma coisa do carro e o Hamilton não. A corrida da Bélgica, a gente, né, falou na semana passada, foi uma ótima corrida, blá, 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 mas assim, ele continuou precisando de mais uma corrida de recuperação na Bélgica porque ele tinha se classificado muito mal. E assim, na verdade, no Q1 e no Q2, o Leclerc e o Hamilton estavam tendo basicamente os mesmos problemas. Os dois passaram no Q1 na última volta, o Leclerc passou no Q2 na última volta também. O Hamilton já não conseguiu. O Leclerc, no Q3, conseguiu achar uma performance que surpreendeu a todo mundo, né? Falou-se muito de que mudou a direção do vento. Mudou a direção do vento, diminuiu a temperatura da pista, as condições estavam completamente diferentes e aí brilhou a estrela do Leclerc, como sempre, né? Em condições difíceis, ele brilha, porque ele é um piloto que se adapta, que consegue extrair alguma coisa mesmo quando as coisas estão difíceis. Talvez pelo costume da carreira dele na Fórmula 1, né? Alfa Romeo e agora uma Ferrari difícil de dirigir na grande parte do tempo dele na Ferrari. Mas assim, ele conseguiu, ninguém mais conseguiu, acho que vale notar. A McLaren não conseguiu, o Verstappen não conseguiu, as Aston Martins não conseguiram, o Bortoleto não conseguiu e as Minardi Rosso desapareceram no Q2. Eles vinham ganhando do Bortoleto consistentemente nos Q3 que eles chegam juntos e Q2 e desapareceram. Então assim, se a gente for falar quem foi muito bem, né, no Q3 foi o Leclerc que foi o melhor, com certeza, não só porque ele marcou o melhor tempo, mas porque ele extraiu coisas do carro que ninguém achava que ele ia conseguir. O Alonso e o Bortoleto, com certeza. Sim. Foram 3 pilotos que foram muito bem no Q3, em condições dificílimas, e pilotos mais experientes não conseguiram. Então, assim, estão de parabéns. Mas é uma situação que não dá para confiar como estratégia. Tipo, a gente torce para o vento virar, para a temperatura da pista cair, tipo, 5 graus em 10 minutos e vai ficar tudo bem. Não é sustentável. Pois é. Já vamos entrar aqui no Ferrari Cast, porque uma coisa vai levar a outra.
uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Bruno? Parabéns. Parabéns, Binotto. Ferraricast. No final das contas, o Leclerc conseguiu a pole, né? Que foi, como eu disse, uma surpresa pra todo mundo. Ele conseguiu entender melhor a pista quando mudou toda essa dinâmica. Nem as McLarens conseguiram. Então, assim, palmas pra ele de verdade, porque foi uma voltaça. E foi engraçado porque quando o Brian fala pra ele, né, P1, no rádio, ele começa a rir, porque ele não faz ideia do que tá acontecendo. E aí, quando perguntam pra ele, ele fala, gente, eu não entendo nada de Fórmula 1 hoje, porque nada fez sentido pra mim. Eu sabia que a volta era muito boa, mas nunca ia imaginar que seria a pole. Ele deve ter imaginado que todo mundo, todos os outros pilotos teriam feito os mesmos ajustes que ele fez. Sim. Né? O que não foi nem um pouco verdade. Eu acho que o Stroll também, a gente precisa dizer que foi bem, né? Na classificação, não tão bem. E, principalmente, eu acho que agora é inegável, a gente não pode mais se enganar que a Aston Martin é a Aston Martin do começo da temporada. Esse último update da equipe realmente achou alguma coisa muito boa, como o da Sauber também, né, que tá voando a Sauber agora. Mas assim, palmas para o Leclerc e vaias para a Ferrari com o que aconteceu na corrida, que a gente vai chegar lá. Mas assim, a única coisa que a gente pode fazer é aplaudir um cara mostrando mais uma vez uma qualidade surreal que ele tem de fazer esse tipo de... tirar esse tipo de performance basicamente do ar. Porque não tem explicação. Ele mesmo falou, né? Como você disse, eu não entendo mais nada de Fórmula 1. Eu falei, sim, nem a gente. Ninguém tava entendendo nada, querido. Não se preocupe. Sim, nem a gente. Você não tá sozinho nessa. Não, tá muito longe de estar sozinho. E no final de semana passado, ele tava reclamando de si mesmo, né? Vamos dizer assim. Que a classificação sempre foi o ponto forte dele. E nos últimos 2 anos aí com a Ferrari, com esses últimos carros da Ferrari, ele não tem conseguido extrair o máximo potencial em classificação, né? Que era uma coisa que tava incomodando muito a ele. E, mal ou bem, ele conseguiu nesse final de semana, né? Eu acho que tem uma ótima razão pela qual ele não tá conseguindo extrair. Porque o carro é ruim, gente. Não, o carro não é bom. O carro é rápido, com certeza, mais rápido que vários outros que existem na Fórmula 1, mas é um carro dificílimo de dirigir, dificílimo de extrair performance, e não é sustentável você virar para um piloto e falar, vai lá e dá seu jeito 24 vezes por ano. Não vai rolar. Isso não é um plano sustentável. Essa nova suspensão, né, ele mesmo falou que melhorou a situação para ele, ainda não tá ideal, mas melhorou, porque ele não precisa colocar mais o carro tão extremo como ele estava colocando, o que ajuda também na hora de classificar, porque ele tem um pouco mais de previsibilidade do que o carro está fazendo. Mas, volto a dizer, não é sustentável você virar para um piloto como não era, olha só, é só a gente lembrar da Red Bull, cara. Uhum. A Red Bull, quando tinha um carro difícil de dirigir, sim, mas previsível, o Verstappen ganhou 22 corridas em 24. Sei lá, 21 em 24. Um número bizarro que eu nem me lembro agora. Uhum. A partir do momento que o carro deixou de ser previsível e a estratégia passou a ser vai lá e dá seu jeito, o que aconteceu? Isso aí que a gente tá vendo, a Red Bull implodindo. Mesmo sendo o Verstappen quem ele é e com todo o talento que a gente sabe Exato. que ele tem em extrair voltas do nada, não tem como, não é sustentável, não é uma estratégia que dá resultado. Não. O Lewis não conseguiu encontrar nada nesse carro. Ele largou de 12º, perdeu posição na largada, ficou ali naquele meio, não conseguiu ultrapassar ninguém, ficou preso em trem de DRS, não conseguia velocidade, não sei se velocidade máxima no final da reta para conseguir ultrapassar, enfim. Ele ficou completamente vendido, completamente perdido nessa corrida. Foi realmente muito, muito, muito ruim. Eu assisti, como eu venho assistindo o ano todo, eu assisti no onboard do Hamilton. E já houveram corridas que ele estava muito pior, que ele estava muito mais perdido com o carro, que ele estava sofrendo muito mais para extrair performance. Não foi o caso. Nesse domingo agora,
na Hungria, ele simplesmente foi vítima do layout da pista, das características desses carros e do fato de que ele se classificou muito mal. Sim. Então, assim, não dá para culpar a Ferrari. Basicamente, o Hamilton não entregou esse final de semana. E a gente vendo o Leclerc metendo a pole, tudo bem que o Hamilton não competiu no Q3, ok, beleza. Mas ele não passou do Q2. E, porra, o Bortoleto passou de Sauber. 2 Aston Martins passaram, 2 Minardi passaram. A gente entra naquela fase do tá um pouco difícil de te defender, filho. Sim, mesma coisa do Antonelli, inclusive, né? Não vamos esquecer. Sim. Que também não foi a lugar nenhum no final de semana inteiro. E chega uma hora que você fala assim, o que você vai dizer? Não tem mais o que dizer. Porra, o Russell meteu um pódio. O Russell tava no tradicional P5 perdido dele, não rápido o suficiente para chegar nos da frente e não lento o suficiente para perder lugar pros de trás. E o Antonelli tava lá brigando por 16º. Tem uma crise de confiança, o Toto Wolff falou que eles estão mexendo, coisa e tal, mas é a mesma coisa. Óbvio que a gente não espera a mesma coisa do Antonelli que a gente espera do Hamilton. Não tô comparando. Porém, o fato é igual. Não tá entregando e o companheiro de equipe tá entregando. Eventualmente, temos um problema. Agora um pouquinho sobre a corrida do Leclerc, porque não foi uma corrida simples e, mais uma vez, ele não conseguiu ganhar uma corrida que ele largou da pole, porque já tem uma cacetada de artigos falando sobre isso. Mas não foi tão simples assim, porque, na verdade, na primeira parte da corrida até ali a volta 40, até ele parar, ele tava com ritmo de corrida sensacional. A corrida dele tava controladíssima. A questão é que a McLaren tinha os 2 pilotos, então eles podiam brincar com estratégia. Mas ele tava segurando. Sim, ele manteve o Piastri na distância correta. A partir da volta 40, depois que ele parou, ele começou a sentir uma coisa diferente no carro. Aí ele começou a reclamar no rádio. Ficou Vocês não podem mudar. Ficou putaço. Tem o edit maravilhoso que é de um testamento que ele falou no rádio. E aí eles passam como se fosse um início de Star Wars, né? Com aquele letreiro subindo. É maravilhoso aquilo ali. Eu sempre fico impressionada com a capacidade desses caras de fazerem discursos no rádio enquanto eles estão fazendo curvas a 200 km por hora, tá? This is so incredibly frustrating. We've lost all competitiveness. You just have to listen to me. I would have found a different way of managing those issues. Now it's just undrivable. It's a miracle if we finish on the podium. Ele depois pediu desculpas para a equipe, né? Porque ele tinha achado que eles tinham mudado o flap da asa dianteira demais. E aí ele ficou pé da vida porque ele tinha falado para não fazer tanto, né? Obviamente, na discussão antes da corrida, deve ter rolado, tá bom, quando for pro duro, o que a gente vai fazer? Devem ter falado, vamos fazer 3 cliques. Ele falou, não, vamos fazer 1. E aí ele ficou putaço. Até agora, não há explicação para o que aconteceu. Ele simplesmente perdeu completamente o ritmo. Assim, há algumas hipóteses, então eu vou falar sobre essas hipóteses, tá? Mas o principal, antes de falar das hipóteses, os fatos são, ele perdeu tipo 2 segundos de ritmo de corrida a partir da volta 46. Isso é muita coisa. As voltas não só ficaram mais lentas, como elas ficaram erráticas. Então, não dá pra você simplesmente olhar ali pras voltas e ver um padrão de, está ficando mais lento e aí estabilizou. Não, elas estão completamente lunáticas, assim. Você não consegue entender o que tá acontecendo. Ele tava lutando contra o carro. Um carro que tava funcionando muito bem até a volta 40. E aí, ele acabou perdendo a liderança não só por causa disso, né, mas também porque a McLaren fez a estratégia de uma parada com o Norris e funcionou. E como ele não tinha ritmo pra correr atrás, ele provavelmente teria perdido a vitória de qualquer maneira por esse jogo, né? E ele falou, né? Antes do problema da volta 40, ele já tinha falado, ele no rádio, tipo, putz, a gente perdeu essa vitória, né? Quando ele viu que o Norris estava indo fazer uma parada só, eu acho que ficou claro ali que ia dar certo. E aí ele próprio falou, tipo, putz, perdeu uma vitória. E pois é. Mal sabia ele. Pois é. Aí depois ele falou, cara, não sei o que foi, caralho, que vocês fizeram com o carro, que a gente vai perder o pódio também. E ele acertou em cheio nessa, né? Agora, as hipóteses que eu vi várias coisas de várias pessoas, de jornalistas, dessa galera de tecnologia, do Twitter, do Instagram, enfim. Algumas hipóteses. Eu, particularmente, acredito num misto delas, tá? Eu não acho que seja uma coisa só. A Ferrari, oficialmente, nas entrevistas, falou que existia um problema no chassi, um dano no chassi, que eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido, porque eles não tinham conseguido ver o carro. Que disseram que foi a mesma coisa que tirou o Berman da corrida. E aí eles disseram assim,
quase que ele não termina a corrida. Então a gente teve que dar um jeito de gerenciar e foi o que deu, tá? Eu tendo a acreditar que sim existia um problema, porque 2 segundos, o jeito como caiu e caiu muito brusco e ficou muito estranho, me indica que há um problema mais estrutural do que só as hipóteses que estão sendo ventiladas. Teve uma mensagem de rádio pro Piastri, que falaram para o Piastri, quando ele estava perseguindo o Leclerc, que o Leclerc tinha feito o mesmo erro que o Piastri. Não sabemos qual é o erro, mas eu imagino que seja na chicane, né, na 6 e na 7, subir na chicane demais, na zebra, e realmente danificar alguma coisa, um túnel embaixo do carro, uma coisa assim. É a única hipótese que eu consigo enxergar, porque a hipótese do dano no chassi eu acho muito radical, porque o chassi do carro de Fórmula 1 não é exatamente que dá para danificar passando numa zebra. É um pouco mais, né, rígido que isso. Mas um dano embaixo do chassi que vai eventualmente causar um dano no chassi, para mim faz muito sentido. Se fica toda hora batendo ali, eventualmente alguma coisa vai quebrar. Bom, quais foram as hipóteses que eu vi? É que a Ferrari estava tentando evitar ser desclassificada de novo por excesso de gasto no assoalho. Acho muito difícil que tenha sido só isso, porque, como eu disse, a queda de performance foi muito brusca e muito errática. Aí algumas pessoas falaram, a Ferrari colocou pneu com mais pressão para o carro ficar mais alto ou manter mais a estabilidade do carro, da altura do carro, por causa disso. Eu não acho que seja a resposta, porque eu acho até que a Ferrari queria manter uma coisa mais estável, mas não por causa da prancha. Pelo que eu vi um bom fio no Twitter, inclusive com o Alex Brandon conversando, né? Não foi uma discussão, foi uma conversa, olha só, Twitter, com a menina que fez a thread. E a explicação dela, né, dessa pessoa, olhando os dados e tudo mais, e vendo a corrida, é que pode ser que tenha havido alguma falha no chassi, na conexão com a suspensão. Por ser uma suspensão nova, de repente não foi montada da melhor forma lá em Spa. Spa é muito pesada na suspensão. E, na hora de tirar aquele macaco de trás do carro, na hora que o carro caiu, fez uma pressão maior do que deveria e danificou. E a partir daí a Ferrari teve que ficar tentando achar uma forma de não forçar ainda mais aquela suspensão e aquela área. Eu não sei se tem a ver com a suspensão, realmente não vamos saber, né? Mas eu tendo a acreditar pelas voltas e pelo ritmo que foi perdido que realmente algum dano mais sério no chassi aconteceu, porque já vi Leclerc fazer corridas que ninguém entendia o que caralho estava acontecendo com o carro e no final das contas descobrirem que era uma rachadura no chassi que ninguém tinha visto. Mas também não acho que se for ligado à suspensão, a Ferrari vai falar alguma coisa. Porque é uma suspensão nova, né? Então, porque a suspensão nova já é frágil. E talvez não seja nem isso. Talvez só seja um caso de, a gente tinha que ter prendido um pouco mais e a gente não tinha essa noção. Porque é uma peça nova. Enfim, as hipóteses que eu vi são realmente essas. Uma é que a Ferrari, essa hipótese, inclusive, foi ventilada pelo Russell. E eu acho que muita gente tomou isso como verdade só porque o Russell falou que viu o carro muito baixo e depois muito alto. Não sei. De que eles estavam tentando evitar excesso de gasto no assoalho. E que, de fato, tenha havido um dano maior, seja aí no assoalho, na parte de baixo, algum dos túneis, ou, de fato, no chassi, como a própria Ferrari disse. Eu tendo a acreditar na Ferrari nesse sentido porque eles foram muito claros do tipo, olha, a gente não sabia nem se ele ia terminar a prova. Em quarto lugar, veio muito de lucro. E ele mesmo, na entrevista, depois que ele falou com a equipe, ele já tava muito mais calmo, ele já tava tipo assim, ok, eu pedi desculpa pra equipe até porque realmente não tinha o que fazer. E ele não tem uma boa poker face, né? Ele não sabe enganar muito bem nesse sentido, né? Quando ele tá puto, fica muito claro. Por mais que ele fale, não, tá tudo bem, a cara dele de puto, ele não sabe esconder. Então, eu tendo a acreditar na Ferrari. Assim, a gente sabe que a Fórmula 1 é um ambiente de 1001 mentiras, mas eu não sei muito bem porque eles falariam algo tão fora da realidade, porque eventualmente vazaria a verdade. Então, eu não vejo muita razão para isso. Então, eu tendo a acreditar que a resposta está em algum lugar aí no meio disso tudo. Eu acho que tá bem aí no meio do caminho. Talvez, de repente, a Ferrari depois durante a semana ou depois das férias, eles até expliquem o que aconteceu. Se for algo que não deixa a equipe mal, visualmente mal, se foi, sei lá, passou na zebra e entortou alguma coisa.
paciência. Coisas que podem acontecer. Agora, se for algo que deixa a equipe numa situação de que questionem ainda mais, uma equipe que já está sendo muito questionada, imagino que eles não vão mais falar sobre o assunto. Agora, uma pena, né? Porque a corrida dele estava muito boa e se eles não tivessem notado esse tipo de problema, de repente a Ferrari tivesse até tentado uma parada também. Mas alguma coisa aconteceu que eles pararam de novo. Tanto é que a segunda parada dele foi muito curta. Eu achei o segundo stint muito curto. Foi para várias pessoas, né? Teve gente fazendo stint de 20 voltas de duro. Pois é, eu achei muito estranho. Meio fora de propósito. Pois é, achei muito, muito estranho. Antes que eu me esqueça. 6 das melhores 20 paradas do ano aconteceram na Hungria. Inclusive, as 3 melhores. Surreal, né? A McLaren fez 2 iguais, né? 2 abaixo de 2 segundos, 1,94. E a Ferrari fez o de 2 segundos, que é a melhor dela do ano. E o Tsunoda teve uma abaixo de 2 segundos também, 1,97. Surreal. 6 das melhores 20. Incrível. A galera tá treinada. Pois é. Não, e se você pensar que a última corrida, antes do Summer Break, tá todo mundo exausto e tal, é bem bacana. E falando em McLaren, vamos um pouquinho de Papaya Cast, porque eu vou ser obrigada a falar bem de Lando Norris. I can't, it's broken! It's broken! Fuck! Papaya Cast. Não preciso falar bem de Lando Norris na classificação, graças a Deus, porque, né, McLaren no Q3 não aconteceu. Desapareceu. Mas, em compensação, na corrida, a McLaren foi muito inteligente e o Norris conseguiu fazer uma boa gestão de pneu e segurar o Piastri no final. A McLaren teve a capacidade de ter os 2 carros ali na frente para brigar com o Leclerc e pôde jogar. E aí fez a split strategy, né? Dividiu ali as estratégias. Um foi para 2 paradas, um foi para uma só. Não sei se eu acho estranho ou se eu concordo. Eu não sei. Talvez eu teria feito o contrário, eu teria deixado o Piastri na pista e teria parado o Norris 2 vezes. Não sei. Mas, no final das contas, a McLaren ganhou com o Norris porque jogou muito bem, né? E as paradas, obviamente, foram muito boas. E o Piastri não ganhou porque o Norris segurou ele muito bem e gerenciou muito bem os pneus. E tem uma coisa, a mesma estratégia foi oferecida para o Piastri. Eu não estava com o rádio inteiro. Foi oferecida ao Piastri, foi oferecida ao Norris. Qual é a diferença? O Norris falou, não tenho nada a perder. Tem nada pra perder mesmo? Exato, e o Piastri falou, não, vamos seguir, provavelmente era o plano A deles, né? Era fazer 2 paradas. Então, assim, tem também aí o Norris, quando o engenheiro vira pra ele e fala assim, vamos dar 40 voltas de duro, e ele fala, vambora. Óbvio que as posições em pista eram diferentes, mas o Norris abraçou o risco, sim, sabendo o quê? Sabendo que eu vou dar 40 voltas de duros, mas eu tô na frente. Então, vocês podem até ter pneu melhor, mas vai ter que me ultrapassar. Exato. Que não é exatamente garantido. Não é igual ao Spa, por exemplo. Em Spa, se você virasse e falar assim, vamos ter 15 em Spa é demais, mas vamos ter 7 voltas de vantagem de pneu, porra, óbvio, porque na hora que a gente chegar na reta, tchau. A Hungria não é bem assim, não é verdade? Sim. Então, tem aí um mérito do Norris, o Piastri, eu acho, não vou dizer que ele fez errado, porque ele tinha uma posição boa ali para defender, e ele não tem como saber o que o Norris vai fazer. Ele, isoladamente, eu não acho que seria a melhor decisão ele partir para uma parada, até porque ninguém sabia se ia dar certo ou não. Mas o Norris abraçou o risco, fez o risco funcionar, a gente não pode tirar o mérito dele de dar 40 voltas de duro e ainda ter performance no final, e foi recompensado, porque na hora que o Piastri realmente passou o Leclerc e apertou, o Norris apertou o ritmo também, e é isso que garantiu a vitória dele. Ele não ficou sentado esperando o Piastri chegar, ele também deu uma acelerada ali na volta 52, 53, o ritmo do Norris melhorou, as voltas dele melhoraram, e aí o Piastri teve que forçar ainda mais, e aí a diferença de pneu foi meio que pra cucuê. Então, assim, se você quer falar bem do Norris, você pode falar bem de muitas coisas, porque eu acho que ele ganhou a corrida, não porque a corrida caiu no colo dele, ele efetivamente ganhou a corrida. Sim, também acho. Eu acho que ele fez uma corrida muito, muito boa, mostrou um pouco do que se espera dele, eu acho, que tava sumido, assim, ele toda hora que tinha que decidir, que tinha que ser decisivo, que tinha que fazer a diferença, ele não tava conseguindo fazer, era difícil, né? Mas nessa corrida ele conseguiu.
conseguiu. Não, ele não tá tendo uma boa temporada, né? Vamos falar sério. Essa temporada ele tá tendo lampejos. Não tá uma temporada ótima. O Piastri tá tendo uma temporada como um todo muito melhor do que ele. Sim. E essa corrida foi um bom lampejo, porque na verdade, assim, vamos combinar, ele classificou mal e ele largou muito mal. Assim, não é nem que ele tenha largado muito mal. Ele largou mal, tentou meter por dentro do Piastri que nunca ia dar certo, e aí realmente ele se deu muito mal, porque aí ele ficou fora de posição. Se ele simplesmente tivesse metido pra fora e falado, vou ficar atrás do Piastri, mas vou manter a minha posição, beleza. Ele também, ele não teve uma largada brilhante e aí piorou ainda mais. Sim. Eu acho também que o Leclerc foi muito esperto na largada, porque ele deu o vácuo. Sim. E depois tirou e deixou os dois brigarem, entendeu? Depois jogou o carro pro meio da pista e deixou os dois brigarem. E aí, os dois foram obrigados a se defender um do outro e ele foi embora. Então, o Leclerc também foi muito esperto e faltou um pouquinho de esperteza pro Norris ali de, ok, vamos segurar aqui a onda e depois a gente resolve. Mas ele, de qualquer maneira, não conseguia ao longo da corrida, até as paradas, até ele definir, né, que ele ia pra uma parada, ele não conseguia chegar no ritmo que o próprio Leclerc estava impondo na corrida. Sim. O Piastri tinha umas horas que dava uma segurada, né, até pra dar uma segurada no pneu e tudo mais, aí ele tentava apertar, e aí quando ele tentava apertar, o Leclerc ia e respondia. Então, o próprio ritmo do Piastri também não tava aquela coisa da McLaren que a gente tá acostumado. Não, porque as condições da pista não eram o que eram antes. Eu acho que isso aí a gente não pode esquecer que as condições da pista fazem diferença, muita diferença. Sim. Mas é a primeira vez, eu acho, no ano que a McLaren realmente sentiu essa diferença. Ela não conseguiu dominar a competição, né? Dominar as outras equipes como ela vinha dominando. Então, assim, algo ali está rolando. Sim, mas, bom, infelizmente foi obrigada a falar bem de Lando Norris, é isso. Eu não acho ruim falar bem do Lando Norris, porque... É que eu não gosto dele. Não, mas eu acho que o Norris, se o Piastri não tivesse chegado na McLaren, né, se o Piastri continuasse sendo piloto da Alpine, coitado dele, eu acho que o Norris estaria numa situação muito boa, porque eu não acho que tenha nenhum outro piloto para botar ali que faria o que o Piastri está fazendo dentro das opções que existiam na época. O azar dele foi que o Piastri existe. E a Alpine foi completamente imbecil e perdeu o Piastri de graça à toa. Porque, assim, o Norris é um piloto competente. Ele só não é o Verstappen e outras opções que você pode escolher, entendeu? Mas pouca gente é, então, ok. Quem tava mal mesmo. Mal mesmo. E deu um passo pra trás, talvez pra dar dois pra frente, foi a Mercedes. Nossa, sexta-feira deles foi um horror, né? E eles trocaram, né? Eles tiraram a suspensão nova que eles tinham colocado no Canadá, se eu não me engano, e voltaram pra antiga, porque as últimas corridas foram bem fracas, né? E aí o Russell conseguiu esse pódio, aí tudo bem que deu uma sobrada pra ele aí com o problema do Leclerc, mas mesmo assim ele tava ali num P4 confortável. Não, ele tava, assim, né? Ele tava ali, o P4 era dele. O Alonso não ia chegar nele nem em sonho. Não. Aquela coisa, né? Que a gente sempre fala, né? Que update não necessariamente é upgrade. Exato. Só porque você trouxe uma peça nova não quer dizer que seu carro ficou melhor. E a Mercedes provou isso. A Aston e a Sauber trouxeram upgrade, inegavelmente. Sim. O carro deles a própria Ferrari melhorou consideravelmente. Essa suspensão da Mercedes não foi um upgrade. Mas tudo bem. De repente, pode ser que a gente veja essa suspensão nova em outras provas e ela, né? Porque, se a gente lembrar, a Aston Martin também não foi um update. A Aston Martin fez uma série de updates e aí, na soma total, a coisa funcionou. Porque ela não é também que a Aston tenha tido um update tipo da McLaren, que tava uma droga, fez um update e o carro foi transformado. Ela foi lenta. A Sauber é a mesma coisa. Foi lentamente ganhando performance. Uma pena o Antonelli ter classificado tão mal, né? Porque, de repente, a Mercedes podia ter tido uns bons pontos somados aí, né? Mas ficou só com o Russell dessa vez. Não, o Antonelli marcou um pontinho. Ele foi 10º. Ele chegou em 10º? Nossa. Eu acho que eu fiquei tão frustrada com a corrida do Leclerc que eu nem olhei depois do Bortoleto. Não. O Antonelli salvou um pontinho. Mas, assim, é aquela coisa, né? Seu companheiro de equipe no pódio, você salvar um pontinho, não é exatamente ótimo. Exato.
Quem também tá nessa, bem ferradinha, que a gente tá aqui no momento Rest in Peace, é a Red Bull. Porque o Verstappen praticamente andou pra trás nessa corrida. E o Tsunoda, a gente nem comenta, porque... Não, o Tsunoda não existiu na corrida. Mas uma coisa que foi interessante na classificação é que o Tsunoda saiu no Q1, tá? Ok, saiu no Q1. Mas a diferença dele, da volta dele pra volta do Verstappen, foi pequeno, tá? Era mínima. Não foi uma diferença grande, não. Foi uma diferença pequena. O carro tá realmente ruim. O Verstappen chegou no Q3, beleza. Mérito, absolutamente mérito dele, porque, né, salvou lá alguma coisa da performance. Beleza, né? Fez lá a mágica dele e beleza, e conseguiu algo. Mas assim, não é que tenha sido fantástico, não, cara. O Tsunoda acho que ficou 2 décimos. Exatamente. Entendeu? Foi muito apertado, a sessão toda foi muito apertada, mas o Tsunoda saiu em 16º, quer dizer, o primeiro, né, a ser eliminado, com uma volta que, se ele tivesse passado, ia ter largado atrás do Sainz. Então, assim, não é que tenha sido horrível, entendeu? Não foi horripilante. E, ainda digo mais, a volta do Verstappen no Q2 não foi muito melhor que a do Tsunoda, não, cara. Mesmo no Q2. Não foi lá essas coisas também. Então, assim, o carro realmente estava com problemas para negociar a pista da Hungria. Tanto é que ele terminou atrás do Bortoleto, né? Terminou atrás do Bortoleto. E do Stroll, né? Não vamos esquecer. Sim. O Verstappen, assim, foi um resultado ruim. Foi uma corrida pra esquecer pra Red Bull, né? Ele perdeu pro Lawson, que ele não conseguiu ultrapassar, tá? O Lawson marcou um 8º lugar ali bem decente. O Hadjar chegou em 11º. E o Verstappen chegou em 9º atrás da equipe menor, né? Teve também um certo vacilo da equipe, que na hora do pit stop jogou o Verstappen num tráfego bizarro. Ele, inclusive, reclamou que era muito tráfego e né, a ideia deles não tinha funcionado. Ele foi bem claro, né, em falar isso. Então, assim, final de semana para eles também para esquecer. Em compensação, esse vai ser um final de semana que o Bortoleto não vai esquecer nunca na vida. Nunca na vida. Foi fabuloso. Porque ele fez... Realmente, todo o final de semana dele foi muito bom, mas a corrida foi muito... Mostrou uma maturidade dele que talvez ninguém que tá ali estava esperando, porque ele ficou atrás do Alonso, o Alonso estava controlando ali, né, aquele ritmo, e ele simplesmente viu que, cara, não vai dar mesmo, então eu vou ficar aqui e vou controlar o meu para entregar o que eu posso. Segurou o Verstappen, segurou muito bem segurado o Verstappen. Teve uma hora na corrida que ele tava tentando não deixar o Alonso escapar e tentando evitar que o Verstappen passasse ele ao mesmo tempo. E ele fez isso, assim, com maestria, sabe? Então, foi realmente um resultado que mostra a maturidade e a força que ele tem como piloto, que talvez muita gente no paddock não tava nem acreditando. Assim, eu confesso, cara, que eu não compreendo, tá? Porque, assim, o Bortoleto tem um pedigree na Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1 que é inegável. Ele ganhou a Fórmula 3, ele ganhou a Fórmula 2 e ele chegou na Fórmula 1 em sequência. Pouca gente fez isso e a lista dos que fizeram é uma lista bastante razoável, né? Eu digo pra você qual é o problema dele. O problema dele é o passaporte. Sim, e eu acho engraçadíssimo o Alonso defendendo ele. O Alonso, obviamente, é o manager dele, tem um interesse aí, óbvio. Mas, assim, não acho que seja possível você falar, né, uma pessoa que pretende dizer que entende de Fórmula 1, falar que é uma surpresa que o Bortoleto tem qualidade. Eu fiquei surpreso com os resultados até agora, no primeiro ano. Com certeza, porque eu achava que o carro da Sauber ia ser uma carroça, como era no começo do ano. Eles melhoraram, então assim, é uma surpresa ver os resultados. E principalmente depois que o carro melhorou, como ele tá melhor que o Hülkenberg. Sim. Isso é surpreendente. Não sei se o Hülkenberg não se ligou no carro, se o Hülkenberg... o carro não funcionou para ele. Várias opções aí, não vem ao caso agora. Mas é inegável que o Bortoleto, no momento, mesmo com o pódio do Hülkenberg, é o piloto que está extraindo mais do carro. Sim, definitivamente. Vamos esperar para ver depois das férias se a Sauber consegue manter esse momento, né? Manter essa força, para que ele continue tendo esses bons resultados. E espero que a Audi tenha um carro razoável.
Eu não espero nada, nenhum milagre da Audi, né? Mas eu espero que tenha um carro razoável no ano que vem, pra ele continuar mostrando um bom... Eu acho que eles vão conseguir ter um carro razoável, sim. Eu ficaria bem surpreso se eles andassem tanto para trás assim, que eles caíssem de novo lá para trás em termos de competitividade. Mas não necessariamente eles precisam cair lá para trás, né? Eles podem simplesmente ficarem para trás porque os outros andaram muito, gente. Ano que vem a gente não tem como saber, porque é a famosa tábula rasa que a gente, né, ouvia na aula de filosofia. Mas veremos o que a Audi vai aprontar. Eu acho, né, baseado na performance da Audi em outras categorias, que a Audi não entra para perder, né? É uma montadora forte, sempre foi uma montadora forte. Eu acho que eles vão ter um carro pelo menos razoável. A única questão é que o motor do ano que vem é um motor completamente diferente de qualquer motor de qualquer categoria. É uma coisa assim, absolutamente... ponto fora da curva, que até agora eu não entendi por que eles fizeram essa caralha. Porque o motor é um motor muito complexo e muito diferente de tudo. Mas tiraram o MGU-K, cara, vai ficar tranquilo. Vai ficar ótimo. Nossa. Vai ficar tranquilo. Vai ficar maravilhoso. Então, assim, o motor é muito louco. Ninguém faz ideia do que tá acontecendo. Aí você vê, sei lá, vários rumores. Falam, porque a Mercedes tá lá na frente. Gente, a real, de verdade. Ninguém sabe de nada. De repente, a Mercedes foi só quem falou um pouquinho mais sobre o projeto dela para essas pessoas. Igual só isso. O híbrido, a primeira versão do híbrido, cara. Todo mundo falou isso, falou aquilo. O que valeu? Valeu na hora que a Mercedes botou o carro na pista e falou, temos o melhor carro. É isso. Tem que esperar até o ano que vem. Isso, infelizmente, não adianta. A gente pode fazer conjecturas e falar que vai ser isso, que vai ser aquilo, que fulaninho tem a vantagem, que cicraninho tá bem, que você pode falar o que você quiser. Verdade é que a gente vai saber quando chegar a hora. Não tem como saber agora. É isso. Não adianta querer fazer, né, adivinhações. Vamos ter que esperar. Então é isso. Vamos pro nosso melhor, pior decepção. Meu melhor, eu vou dar novamente para Leclerc e Bibi. Porque o Leclerc lutou com o carro, mas assim, a classificação dele foi realmente excepcional. E ele só não ficou no pódio porque o carro desistiu dele. Uma coisa que a Ferrari tem tido bastante história, né? A maior parte das poles que ele perdeu a vitória foram por algum tipo de desistência, seja da Ferrari, seja do carro. Então, eu preciso colocar ele aqui como melhor, porque realmente a pole dele foi espetacular e toda a parte da corrida em que ele estava de fato competindo e que o carro dele queria competir, foi algo completamente inesperado e pegou, inclusive, a McLaren de surpresa, né? E o Bibi, eu acho que não tem mais o que dizer, né? O cara tá numa Sauber, chegando em 6º lugar, o copeiro de equipe dele lá atrás. A classificação dele foi excepcional. Super consistente. E é isso. Só quero que continue mostrando o que ele pode fazer pra galera parar de olhar pra passaporte quando for analisar os pilotos, né? Pior, eu ia colocar a Ferrari, mas eu vou colocar a Red Bull, porque realmente o final de semana da Red Bull foi tosco, foi bem tosco. O que eles arranjaram com esse carro realmente pra eles olharem e falarem, caralho, meu, é pra eles mesmos se baterem lá dentro, né, porque eles estragaram um carro que era muito bom, que era nem o de 24, né? Mas o de 23 eles foram estragando. Eles vêm estragando de lá pra cá, né? Então, vamos ver se agora, se pra 2026 eles acertam. Mas, nossa senhora, realmente foi um final de semana pra se esquecer. E a minha decepção vai pro Lewis, porque, cara, eu acho que essa altura do campeonato já era pra ele estar entregando um pouquinho mais. O carro é difícil, o carro é ruim, concordo plenamente, o carro é horroroso, mas o Lewis é um cara que tem muita experiência. E a sensação que eu tenho é que ele ganhou tanto que ele desaprendeu a lidar com o sentimento de perder. E isso deixa ele muito frustrado. E isso atrapalha, inclusive, a forma como ele lida com os problemas dos carros. Isso eu acho que já estava acontecendo na Mercedes e continua acontecendo na Ferrari. Eu não acho que a questão Ferrari hoje seja algo completamente novo, não. Uma coisa nova, não. É só olhar para os últimos anos da Mercedes para ver que, assim, foi algo que foi degringolando de 2022 para cá, porque ele realmente não se dá com esse regulamento, com esse tipo de carro. E ele foi, não sei, perdendo a mão... Não a mão, mas assim...
Ele foi perdendo a paciência, eu acho, pra tentar encontrar o melhor modo de resolver o problema pra ele naquele carro que já existe, sabe? Que é o que tem que fazer agora. É claro, você pode dar, os pilotos podem e devem dar, escrever todas as cartas e todos os e-mails e dar todas as indicações de como eles querem que o carro melhore. Isso faz parte do processo, mas isso não resolve o problema naquele final de semana. E eu acho que ele tá tão frustrado com os últimos 4 anos que ele não tá conseguindo resolver o problema naquele final de semana. E isso vai virando uma bola de neve que só vai aumentando. Espero que a Ferrari faça um carro bom em 2026 pra gente ver o Lewis menos frustrado. E aí, de repente, ele consegue mostrar quem ele é e que a gente sabe que ele é. E todo o talento que ele tem, que é inegável, né? Com certeza. Inegável, eu acho que o talento dele não dá pra discutir, né? Mas eu colocaria ele junto com o Antonelli como os meus piores, porque eu acho que os dois tinham um carro para fazer melhor do que fizeram. Apesar do Hamilton ter feito um pouco mais que o Antonelli, ambos deixaram muito a desejar. O meu melhor vai só pro Bortoleto, porque eu achei o seguinte: a classificação ele quase caiu no Q1, ele passou pro Q2 de surpresa, e eu achei que o final de semana inteiro dele foi bom. Ele estava pilotando com uma performance fantástica e, principalmente na corrida, ele fez a estratégia mais difícil, que foi de uma parada só. Ele manejou os pneus muito bem, ele chegou a dar um calor no Alonso, até que o Alonso deu uma apertada no ritmo e deixou ele para trás, e a equipe mandou o Bortoleto segurar a onda para garantir o resultado, que eu achei que eles fizeram muito bem. Não fazia nenhum sentido ele ir totalmente atrás do Alonso quando eles estavam com um bom resultado, mas ele vai para as férias de verão inegavelmente como o novato que mais impressionou, né? Resultados não vieram tanto, mas eu acho que é indiscutível que ele é o novato que mais impressionou. O Antonelli tem um carro muito melhor que todos os outros, então é natural que ele tenha muito mais pontos que os outros, mas o Antonelli tem muito mais corridas recentes ruins do que o Bortoleto, do que o Hadjar, do que vários outros. E a minha decepção é o final da corrida do Leclerc, porque eu achei que o que quer que tenha acontecido roubou a gente de uma boa briga entre ele e as McLarens. Definitivamente. Mas aí é um fato da vida, na é verdade. Acontece. Acontece nas melhores famílias e nas melhores equipes de Fórmula 1. So box. Bom, gente, como sempre, precisamos agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores, porque sem vocês, meus amores, nós não estaríamos aqui. Aos nossos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração. E aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para Leonardo Fernandes, Bruno Lopes, Hugo Costermani, Jaime de Oliveira, Ed Silva, Márcio Ferreira, Felipe Sueiro, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Viviane e Caetano Rocha, Bruna Soares, Jéssica de Araújo, Andressa Venturini, Ráfaga Rodrigues e Isabela Marques. Tudo bem, muito obrigada, meus amores. Muito obrigado a vocês todos. E parabéns pra Viviane, nossa mais nova mamãe do podcast. Exatamente, maravilha. Que tenha sido um bom parto, que tenha vindo com muita saúde e que vai ser muito feliz esse nosso novo fanático por carrinhos. E pra quem quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Instagram, no Twitter e no Blue Sky, @podcastboxboxbox no YouTube. E pra quem quiser mandar uma mensagenzinha um pouco maior ou mandar aquela ajudinha pro nosso cafezinho, porque também é a nossa chave do Pix, fica o nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com. É isso, por hoje é só. Temos aí 3 semaninhas de férias da Fórmula 1. Vamos fazer umas lives, pelo menos umas 2 aí. Eu acho, cara, eu tô aqui querendo fazer uma live só pra falar das poles do Leclerc que não se converteram, porque o cara tem 27 ou 28 poles e 6 vitórias? 6 vitórias? Tipo isso. E é muito impressionante, porque, na verdade, que ele perdeu, de fato, ele próprio, foram, tipo, mais 3. O resto é tudo merda da Ferrari e do carro dando ruim. É tão surreal que as pessoas não acreditam. Então, eu preciso falar sobre isso, entendeu?
É justo. Porque é um negócio muito surreal. E então eu vou ver se eu preparo alguma coisa sobre isso pra gente fazer uma live falando dessas discrepâncias entre poles e vitórias dele. Então é isso, galera. Beijos e box.